Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos saber usar a dinâmica no elevador. Então, o que a ideia de entender aqui? Todo o corpo, esse corpo, ele pode estar na presença aqui, ó. Tem aqui um corpo. Esse corpo, quais as forças específicas dele? Para a gente não esquecer, a força-peso, que ela é vertical e voltada para baixo. Tudo bem? Devido ao campo gravitacional, ó, aqui, ó, nosso campo gravitacional, que é a gravidade, ele faz uma força na superfície. Toda ação tem uma reação, que é quem? A nossa normal. Pessoal, não esqueça, peso e normal não é um par de ação e reação. Para ter ação e reação, tem que ser mesma direção, tem, vertical, sentidos opostos, tem, só que é aplicado em corpos diferentes. Aqui estão sendo aplicados no mesmo corpo. Então, quando se faz uma leitura de uma balança, aquela que você verifica a força, verifica seu peso lá, é até uma forma errada. Na verdade, ela não verifica peso, ela verifica qual força? A força normal. Então, na hora que eu falar assim, vou aferir a leitura de uma balança, eu estou verificando qual força? Eu estou verificando a força normal. Tudo bem? Então, leitura de uma balança, eu estou falando da força o quê? Normal. Então, qual é a dinâmica de um elevador? A ideia é pegar assim, vamos primeiro caso aqui, nosso primeiro caso. Vou imaginar que eu estou subindo com aceleração, ou melhor, estou subindo acelerado, não com aceleração, vamos pôr assim, subindo acelerado. Eu estou subindo acelerado. Então vamos pensar, eu tenho aqui um elevador, dentro desse elevador, vou colocar uma balançazinha, vou colocar uma pessoa para aferir. Lógico, o movimento vai ser para onde, ó? Vou botar aqui, movimento. O movimento vai ser para cima. A aceleração da gravidade está para baixo. E a aceleração, melhor, minha força resultante estará para onde? Para cima. Vamos lá. Quais as forças que eu tenho? Já identifiquei o peso. Já identifiquei quem? Vou me identificar aqui a normal. Então, duas forças de mesma direção em sentidos opostos. Então, força resultante é o valor da maior. Quem é a minha maior força? Peso ou normal? A normal menos o peso. Ah, eu quero saber a leitura da balança, então eu quero saber a normal. Então, normal é igual a força resultante mais o peso. Então, normal, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. Força-peso, massa vezes gravidade. Normal, então, coloco a massa em evidência. É a massa, a aceleração vezes a gravidade. Isso ele subindo aceleradamente. Observação. Qual é a nossa observação? Nesse caso, a normal é maior que a força-peso. Então, a leitura da balança,
A leitura vai ser o quê, gente? Se é a leitura da balança faz a força normal, então a leitura da balança vai ser maior que o seu peso. Maior que o seu peso. Isso no nosso primeiro caso, tá? Subindo acelerado. Certo? Vamos lá. Segundo caso. Segundo caso. Vamos colocar agora. Eu já pus subindo acelerado. Vamos pôr para baixo. Acelerado. Para baixo que acelerado. Então ele está descendo acelerado. Então vamos lá. Eu tenho aqui um... Uou, ficou feio. Eu tenho aqui uma pessoa numa balança. Nesse caso, o movimento está sendo para onde? Para baixo. Movimento. Movimento está sendo para baixo. Eu tenho a gravidade para baixo. E minha força resultante é para baixo também. Identificando as forças, quais as forças que eu tenho? O peso e o objeto apoiado na superfície anormal. Então eu tenho aqui a seguinte situação, ó. No caso aqui, a força resultante é igual ao peso menos a normal. Então, o que vai acontecer aqui? A normal vai ser igual, a força normal é igual ao peso menos a força resultante. Então, normal é igual massa vezes gravidade menos massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. A normal, então, vai ser, põe a massa em evidência, a gravidade menos a aceleração. Então, neste caso, o que se verifica? Nossa observação. A nossa observação é a seguinte. Nós vamos verificar que a leitura da balança, nesse caso, a normal é menor que a força-peso. Então, a leitura da balança vai ficar o quê? Menor. A leitura da balança vai ficar menor. Beleza?